oferida pelo prestador de serviço. Como qualidade, teremos aqui, diminui a receita. Se eu agrego aquele valor, aquele gasto, eu majoro a receita. Se eu retiro, prejudico a qualidade, eu diminuo a receita, diminuo a base de cálculo do PIS da COFINS. Bom, penso que consegui passar a mensagem a vocês no tempo que me foi dado. Eu agradeço aqui a presença de vocês pela sua oitiva e fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Bom, em relação à apresentação do Dr. Adolfo, só tenho uma consideração a fazer, porque eu participei desse julgamento na Câmara Superior da Transero, e não foi a terceira sessão era uma sessão bastante dura para julgamentos, e não foi um voto... Você participou, Ivan? Não sei se chegou a participar, mas, enfim, não foi unânime, foi uma discussão, veio e foi o processo, e existia uma questão específica que foi determinante, que é que, no caso de transportes, existe uma legislação que obriga as transportadoras a contratarem seguro, né? A atividade é obrigatório, por legislação, você ter a segurança. Então, isso facilitou o entendimento de que realmente era um custo obrigatório, porque, sem isso, você não poderia desenvolver a atividade em virtude, inclusive, de força legal. Então, entre os requisitos, tinha essa situação que foi um fator determinante de convencimento para os demais julgadores, né? Muito bem. Bom, a gente vai passar para o próximo palestrante, que também estava no conselho conosco, é uma pessoa que vocês já devem conhecer, porque ele já falou aqui na PET algumas vezes, em outros lugares. Ele é doutor e mestre em Direito Constitucional pela PUC, especialista aqui pelo IBET, especialista pela Universidade de Salamanca, membro do CARF, membro de Comissão do Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, de Contencioso Constitucional, dá aula na FGV, FAAP, IBET, PUC, Uniseb na Estácio, enfim, entre outras. Tem diversos artigos e livros escritos sobre direito tributário em geral e também sobre PIS e COFINS, artigos específicos sobre a matéria que vai ser tratada aqui agora. E já passo a palavra para ele, e tenho certeza que vocês vão adorar. Bem, bom dia a todos. Sempre uma alegria estar aqui. Gostaria de agradecer, antes de mais nada, nosso presidente, aí, o Dr. Marcelo Peixoto, e o Pedro Anan também, pelo convite, a consideração de sempre. Aos amigos que aqui estão, muitos, né? Um momento bom de fim de ano, de rever os amigos, mais do que tudo, trocar ideias. Parabenizar o Adolfo pela bela explanação, como de costume. Cumprimentar a Fabiola. E, de tal sorte, eu inicio o meu tema. Eu vou falar sentado mesmo. O Adolfo, como um tenor, um cara, né, esbelto, tudo ele fala em pé. Eu, para esconder um pouquinho da gordurinha aqui e tal, e me manter na elegância, eu falo sentado. Mas, muito bem, meu tema, PIS, COFINS, receitas financeiras. Em tese, o que nós temos aqui a trabalhar é um tema recente, atual, que está gerando contencioso, né, para as empresas, para os escritórios, sobretudo um contencioso judicial, que diz respeito a uma questão nova que surgiu a partir de julho. De que forma? Nós tivemos com a Lei 10.833, 10.637 de 2002, de início, a viabilidade do crédito no regime não cumulativo de despesas financeiras. Todavia, com a 10.865 de 2004, houve a revogação desta possibilidade, dessas despesas financeiras, e houve a inserção de um artigo 27, que é aquele que está posto, onde nós temos dois aspectos. De um lado, o caput trata da possibilidade do executivo permitir ou autorizar o desconto de crédito, nos termos do artigo 3º, ou seja, aquele artigo que dá os créditos no regime não cumulativo, quanto às despesas financeiras, não é? Então, ele retoma a viabilidade desse crédito, mas de que forma? Permitindo isso, dando uma faculdade ao executivo para permitir
e autorizar esse desconto de crédito. Então, depende de uma conduta do Poder Executivo. Mas o que nos leva aqui à discussão é o parágrafo 2º, e tem muita relevância para o nosso tema de agora, que vai dizer, parágrafo 2º do 27 caput, o Poder Executivo também poderá também reduzir e restabelecer, o restabelecer aqui é o nosso ponto principal, até os percentuais de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 8º, as alíquotas do PIS/COFINS, incidentes sobre receitas financeiras no regime da não cumulatividade dessas contribuições. Então, aqui, em verdade, lá atrás começou o nosso problema, mas não gerava grande preocupação. E por que não gerava grande preocupação? Porque, em verdade, nós tivemos, pós 10.865, o Executivo emitindo o decreto 5164, depois o 5.542, que, como regra geral, salvo juros sobre capital próprio, estabeleceu alíquota zero para as receitas financeiras no regime não cumulativo. Então, de tal modo que, por enquanto, tudo ficava neutro, vamos dizer assim. O fato é que, pós-crise, pós-problemas econômicos do Brasil, buscaram alternativas de majoração da carga tributária. Isso ficou explícito, mais arrecadação. De outro lado, o Congresso, sem se preocupar com eventuais vícios, problemas que existem tecnicamente, Congresso no sentido de Câmara, representante do povo, num regime democrático, e Senado, representante da Federação, em burbulinhos, em situações muito complicadas, o que fez, então, o Poder Executivo? Precisamos de alternativas em que eu não dependa do Poder Legislativo para majorar tributos. Muito bem, vamos lembrar, então, que nós temos o 27 da 10.865 e vamos revogar o decreto 5.542 e estabelecer a tributação, ou seja, criar uma alíquota que saia do zero e vá para 4,65 para as receitas financeiras. Então, veio o decreto 8426, num dia sugestivo, 1º de abril, não é? Com vigência para julho, e aí faz o quê? Reestabelece, não é? Essa é a inserção do decreto. Restabelece as alíquotas para PIS e COFINS das receitas financeiras auferidas no regime não cumulativo. Então, o governo, fugindo do Congresso, optou por essa alternativa e voltou a tributar as receitas financeiras no regime não cumulativo. Então, só para a gente resumir esse decreto, a partir de julho, temos então para as receitas financeiras uma alíquota de 4,65. Não é? Então, as receitas financeiras, inclusive RED, nós vamos ver mais à frente as alterações que vieram, são tributadas a 4,65, em que hipótese? Do regime não cumulativo. Em tese, numa interpretação a contrário senso, até mesmo à luz do artigo 27, parágrafo 2º, regime cumulativo, então, não estaria sujeito a essa, o regime não estaria sujeito a essa majoração. O regime cumulativo, poderíamos dizer que ainda, à luz da interpretação de receita bruta vinculada a faturamento, como regra, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, teríamos ainda a impossibilidade de tributação no regime cumulativo. Muito bem. Mais do que isso, depois, em razão deste decreto, voltar a tributar as alíquotas financeiras, as alíquotas das receitas financeiras, de forma abrangente, se percebeu que, em alguns casos, não seria nem razoável esse tipo de tributação. As instituições financeiras, exportadores, entre outros, correram no Ministério da Fazenda e falaram, opa, espera aí, também, sem grandes abusos, não é? E houve uma alteração, que é o decreto 8.451, que retomou, ou restabeleceu, ou manteve o quê? A alíquota zero para algumas situações. Quais? Aquelas relacionadas às variações cambiais, ou como diz o decreto, receitas financeiras decorrentes de variações monetárias em função de taxa de câmbio, operações de exportação de bens e serviços e contratos, obrigações contraídas, inclusive empréstimos e financiamentos. Além disso, operações de RED. Então, também houve retomada de alíquota zero
para fins de operações de hedge. Em que situação? Hedge realizados em bolsas, mercadorias, futuros, exclusivamente, aí é um ponto, o decreto é restritivo, não, no sentido de que só são para a proteção dos riscos inerentes às oscilações de preço ou de taxas. E mais, cumulativamente, há necessidade de que o contrato de hedge tenha como objeto essa operação, atividades operacionais da empresa e que se destine a essa proteção, excluindo, então, um hedge, operações com derivativos e tudo mais, para fins mais, vamos dizer assim, especulativos. Correto? E aí, esse é o panorama básico, só para a gente introduzir o tema, porque, em verdade, o nosso foco não é esse. O foco é discutir se essa majoração, já antecipo, e não restabelecimento, é inconstitucional ou não. Seria o artigo 27, parágrafo 2º da Lei 10.864 de 2005 inconstitucional? E, naturalmente, se ele for, em que extensão? E mais, isso atingiria os decretos que majoraram para 4,65 PIS e COFINS no regime não cumulativo de alíquota zero? Pessoalmente, eu penso que sim. E quais são as razões? Que, em geral, se tem debatido, embora essa primeira razão é que mais eu acredito ser a que justifica esta inconstitucionalidade, inclusive por arrastamento, não é, do decreto que criou ou modificou a alíquota de 0 para 4,65. Primeiro ponto, nós sabemos que, dentro da perspectiva do texto constitucional, parece, o duro que a gente está falando aqui é algo que, em tese, não precisaríamos nem discutir, né? Porque o que eu vou falar parece assim que eu estou dando aula para graduação. Não é? Por quê? Eu vou dizer, olha, nós temos que lembrar que o texto constitucional, não é, exerce um certo poder ou força normativa superior em relação às leis, em relação aos atos infralegais, do ponto de vista formal e material, ou seja quanto a conteúdo, seja do ponto de vista formal quanto à produção das normas, quanto ao exercício da competência. Parece óbvio, mas nem tanto, não é? E, a partir de então, numa leitura do texto constitucional, nós vamos encontrar, desde o artigo 1º, que fala do Estado democrático de direito, desde o artigo 5º, dentro dos direitos e deveres e garantias fundamentais, onde no artigo 5º, inciso 2, se fala da legalidade, o Adolfo também lembrou, de que ninguém será obrigado a fazer senão em virtude de lei, deixar de fazer algo. E vamos para o direito tributário daqui a pouco, mas o artigo 84 também, quando trata da função do Poder Executivo, inclusive da sua função normativa, deixa explícito que, como regra, o Executivo não inova na ordem jurídica, expede regulamentos e decretos somente para fiel execução da lei. E chegando às limitações ao poder de tributar, lembramos do artigo 150, inciso 1, garantia do contribuinte, cláusula pétrea, que deve ser interpretada com máxima eficácia diante do fato de que se tratam de direitos fundamentais, diz claramente que somente lei pode instituir tributos ou majorar tributos. Majorar, num sentido tão simples, é aumentar. Ou seja, se eu pago 1 e pago 10, majorou, aumentou, não é? Não tem muito segredo. A interpretação é matemática. Mais do que isso, é interessante notar que, apesar de ser clara o texto constitucional ser evidente da proteção da legalidade, onde lei é ato advindo do poder legislativo como regra e excepcionalmente se aceita no texto constitucional, mesmo após emenda e com a jurisprudência do Supremo, edição de medidas provisórias em matéria tributária, e que a medida provisória após emenda ficou muito relativizada em matéria tributária, não é? Porque, no fundo, na prática, na maioria dos casos, ela depende do vaticínio do Congresso, já que, em regra, tem que respeitar a anterioridade e tudo mais. Então, no fundo, na prática, quase todo aumento de carga tributária ou de instituição de tributo passa pelo Congresso, passa pela aprovação do povo. Temos também 2 dispositivos que aqui nos ajudam a solucionar e demonstrar que há inconstitucionalidade. Artigo 153, parágrafo 1º.
ele trata da possibilidade de se flexibilizar em certas circunstâncias excepcionais e em hipóteses taxativas a legalidade tributária. Quais são elas? Por razões que não são exclusivamente fiscais, ao contrário, por razões extrafiscais, o poder constituinte originário permitiu que, dentro de patamares legais, o Poder Executivo manipulasse, ou seja, subisse, pode majorar ou reduzir alíquotas de alguns impostos da União. IOF, Imposto de Importação, Exportação e também, são 4, né? Fugiu agora. Imposto de Importação, Exportação, IPI, desculpe, o IPI. Todos eles, em razão ou com justificativa advinda lá da criação do texto constitucional, por razões extrafiscais e não arrecadatórias. Muito bem. Então, qual a interpretação que se dá? Se essas são hipóteses taxativas e excepcionais, só aquilo que está na Constituição é que é permitido. O legislador não tem essa liberdade de criar hipóteses excepcionais. Temos uma garantia da legalidade, princípio ou regra. E o interessante é que temos, dentro das contribuições ainda, mais um elemento que fortalece essa interpretação de que essa possibilidade de majorar, manipular alíquotas pelo Poder Executivo é efetivamente excepcional e é uma opção que só se dá por meio do texto constitucional. O legislador, em momento algum, tem essa faculdade, tem essa liberdade, muito menos o texto constitucional atribuiu essa liberdade ao legislador, que é o artigo 177, parágrafo 4º, que trata da CID. Lá também, pós-emenda, se permitiu que as alíquotas fossem, vou ler pedacinho, houvesse a redução ou o restabelecimento por ato do Poder Executivo. É isso que diz exatamente o texto constitucional no 177. Então, para as contribuições, efetivamente, também além dos impostos, do 153, parágrafo 1º, há essa possibilidade, sim, de manipular, vamos dizer, alíquotas dentro de patamares estanques legais. Só que isso está atribuído por lei. E o interessante é que na CID usa exatamente as mesmas expressões que estão no artigo 27 da 10.865. Então, a pergunta que fica é possível ao legislador, além das hipóteses que estão na Constituição, o legislador também criar novas situações? Entendo que não. Só o poder legislativo, só o poder constituinte, e ainda há dúvidas se o poder reformador, nesse caso do 177, poderia atribuir essa efetiva delegação do poder. Não é? Sabemos que na separação dos poderes, em regra, nós temos a indelegabilidade das funções e a função normativa primária que inova é do Poder Legislativo. E para completar que, efetivamente, essa é a essência do texto constitucional quanto à legalidade, nós temos um dispositivo no texto dos atos das disposições constitucionais transitórias, o artigo 25, inciso 1, que, quando do advento do texto constitucional, disse: todas as delegações, todas as hipóteses legais que atribuem a possibilidade de função normativa ao Executivo estão revogadas, estão canceladas, perdem a sua força a partir de então. Deixando evidenciado que eventual delegação somente pode ser por meio da própria Constituição. E não se trata aqui de uma mera delegação interna, muitas vezes encontramos nos precedentes de SAT antigos, para fins de explicitar a lei. Nós não estamos explicitando a lei. Esse caso é uma nítida situação de majoração de tributo por ato infralegal, cuja lei que autoriza é inconstitucional. E que parte é inconstitucional? Esse é o ponto que aí eu entro nos problemas, porque quando surgiu esse decreto, surgiram alguns artigos, sobretudo na internet, dizendo: olha, mas cuidado que é um tiro no pé. Eu vou buscar inconstitucionalidade e reconhecer que esse decreto não produz efeitos jurídicos, nem a lei, consequentemente, então, eu volto à alíquota de 9,25. Então, eu saio de 4,65 para 9,25. Primeiro ponto,
Não é bem assim. Por quê? Aqui não se busca, o contribuinte não deve buscar a inconstitucionalidade total do dispositivo legal. Ele vai buscar um reconhecimento parcial da inconstitucionalidade, na parte que o artigo 27, parágrafo 2º, delega o quê? A majoração, ou a expressão restabelecer. Eu não vou aqui julgar inconstitucional todos os dispositivos, o artigo 27 por completo. Então, esta questão do tiro no pé, na minha visão, depende mais da forma como a causa de pedir e o pedido é enfrentado dentro da medida judicial. Primeiro ponto é esse aspecto. E mais, eu vou pedir também que, por arrastamento, se declare inconstitucional não só a alíquota, que foi o artigo 1º que trouxe a nova alíquota, mas também o artigo 2º que revogou o decreto anterior, de tal sorte que ele volta a produzir efeitos jurídicos. E aí, nesse aspecto, existe uma decisão muito interessante do Supremo Tribunal Federal, nesse recurso de mandado de segurança 25476, que exatamente trata de um assunto muito próximo, onde, de fato, se questionava uma portaria que trazia uma majoração indevida da contribuição previdenciária em questões de transporte de autônomos. E aí, o pedido, o Supremo Tribunal Federal analisou uma situação muito semelhante, onde, efetivamente, dependendo de como fosse a forma do pedido, a inconstitucionalidade geraria uma tributação maior para o contribuinte do que a atual questionada. Só que o pedido do mandado de segurança buscava tão somente reconhecer a inconstitucionalidade, a ilegalidade da portaria, de tal sorte que não voltava a ter os efeitos de toda a legislação. Por quê? O pedido e a causa de pedir estava restrita, e o Supremo não poderia enfrentar os demais temas. De tal sorte que aqui é a mesma situação, eu só vou